Existem fotografias guardadas a 7 chaves nos arquivos militares alemães que as empresas de fertilizantes passaram 70 anos garantindo que você nunca visse. Imagens em preto e branco de soldados em campos onde o trigo cresce mais alto que seus rifles. O solo, sob suas botas, havia sido bombardeado 3 anos antes, reduzido a cinzas, envenenado por armas químicas. Nada deveria ter crescido ali por décadas. No entanto, esses homens colhem grãos em tanta abundância que precisaram do dobro dos sacos habituais. O segredo não estava nas máquinas. Não era nenhum produto químico novo. Eram 6 técnicas que transformaram a destruição no solo mais fértil que a Europa já viu. Em 1950, todas elas haviam sido sistematicamente enterradas, substituídas por produtos que você precisa comprar a cada safra. O que aconteceu naqueles campos entre 1943 e 1949 prova que tudo o que a indústria agrícola lhe disse sobre o solo é uma mentira criada para mantê-lo dependente. Bem-vindo ao cofre perdido da natureza. Em setembro de 1943, os bombardeiros aliados transformaram as terras agrícolas do norte da França em uma paisagem lunar. Crateras de 9 metros de profundidade, só superficial lançado na atmosfera. O que restou foi argila misturada com estilhaços, encharcada de óleo e impregnada com resíduos explosivos. Engenheiros militares escreveram relatórios prevendo que a Terra estaria morta por pelo menos 20 anos. Estavam enganados. Na época da colheita de 1945, os agricultores franceses colhiam vegetais daquelas crateras que pesavam o dobro das colheitas pré-guerra. Cenouras do tamanho do antebraço de um homem. Batatas que exigiam as 2 mãos para serem levantadas. As forças de ocupação exigiram saber qual fertilizante estava sendo usado. A resposta as enfureceu. Nenhum. 0. Os agricultores estavam usando técnicas conhecidas por suas bisavós, métodos que não exigiam nada que pudesse ser comprado, e que continham tudo o que o solo já possuía. O primeiro segredo é tão simples que parece folclore, até você ver a documentação. No inverno de 1944, uma vila nos arredores da Normandia enfrentava a fome. Seus campos eram lama revolvida e fragmentos de metal. Uma senhora idosa, chamada Madame Chevalier, disse aos agricultores mais jovens para fazerem algo que parecia insano. Ela disse para juntarem cada pedaço de madeira carbonizada de prédios bombardeados, cada pedaço de madeira queimada, e triturá-los no solo antes do degelo da primavera. Eles pensaram que ela tinha enlouquecido. Cinzas e fuligem envenenariam a pouca vida que restava. Mas eles estavam famintos, então pulverizaram o carvão de celeiros destruídos, postes de cerca enegrecidos e vigas de telhado carbonizadas. Incorporaram-no a 15 centímetros de profundidade no solo da cratera. Em maio, aqueles campos explodiram com um crescimento que deveria ser impossível. O trigo cresceu tão denso que mal se conseguia andar entre as hastes. O que Madame Chevalier sabia, e o que os cientistas levaram 40 anos para redescobrir, é que o carvão vegetal faz algo que nenhum fertilizante químico consegue replicar. Ele cria lares permanentes para os micróbios do solo. A estrutura porosa, com milhões de câmaras microscópicas, torna-se um eterno complexo de apartamentos para bactérias e fungos. Uma vez instalados, eles nunca mais saem. Multiplicam-se, criam nutrientes a partir do ar e das rochas. Construem um solo que se torna mais rico a cada ano, em vez de se esgotar. Os japoneses já sabiam disso há 300 anos. Chamavam-lhe biotar. Embora essa palavra só tenha entrado para o inglês na década de 1990,
Os solos de terra preta, na Amazônia, terra negra criada por povos indígenas há 2000 anos, ainda hoje superam os fertilizantes químicos. O carvão vegetal que eles adicionaram ainda está lá, ainda abrigando trilhões de organismos, ainda construindo fertilidade. Mas, depois da guerra, ninguém falava dos campos de Madame Chevalier. As empresas químicas vendiam nitrogênio em sacos. Não precisavam que os agricultores se lembrassem de que a madeira queimada podia fazer o mesmo trabalho para sempre. O segundo segredo surgiu nas ruínas das fazendas prisionais alemãs. O regime nazista obrigava os prisioneiros a cultivar alimentos em terras que ninguém mais queria, em costas íngremes demais para arar, solo rochoso demais para máquinas. Os prisioneiros não tinham fertilizantes, maquinário ou qualquer esperança de sucesso com os métodos tradicionais. Então, fizeram algo desesperado. Cavaram trincheiras nas encostas e as encheram com restos de comida, folhas secas e esterco. Depois, plantaram diretamente nessas trincheiras. A técnica tinha um nome que os prisioneiros se lembravam de seus avós: o geocultur, cultivo em montículos. Em 1944, essas fazendas prisionais produziam mais alimentos por hectare do que os campos planos e cultivados nos vales abaixo. Quando as forças aliadas libertaram os campos em 1945, agrônomos inspecionaram esses montículos. Encontraram um solo tão fértil que parecia um bolo de chocolate, tão solto que era possível afundar o braço inteiro nele, tão vivo que permanecia quente ao toque mesmo no inverno. A ciência por trás disso é brutal em sua simplicidade. A madeira em decomposição retém água como uma esponja, às vezes até 300% do seu próprio peso. Conforme se decompõe, libera nutrientes por décadas. O formato de monte captura o calor, estendendo a estação de cultivo por semanas, e como a madeira se decompõe lentamente, o solo fica mais rico a cada ano, durante 20 a 30 anos, sem a necessidade de adubação adicional. Um único monte, construído uma única vez, alimenta uma família por uma geração. Isso deveria ter revolucionado a agricultura do pós-guerra. Em vez disso, foi arquivado como uma curiosidade, uma técnica desesperada para pessoas sem acesso aos insumos adequados. Insumos adequados, ou seja, produtos que você compra todos os anos. Em 1955, as faculdades de agronomia nos Estados Unidos ensinavam aos alunos que o cultivo em montes era primitivo e ineficiente. Ensinavam, em vez disso, aração, monocultura e dependência de produtos químicos. As corporações venceram. O terceiro segredo veio dos campos da Bélgica, onde o gás mostarda havia sido usado durante a Primeira Guerra Mundial. Aqueles solos deveriam ter permanecido tóxicos por um século. Em 1940, ainda estavam contaminados, ainda perigosos. Então, a ocupação e o desespero forçaram os agricultores a tentar algo documentado em manuais agrícolas medievais. Plantaram apenas centeio durante o inverno e o cortaram no início da primavera, antes que florescesse. Deixaram as plantas cortadas na superfície e plantaram hortaliças diretamente na camada de centeio em decomposição. A colheita daquele ano chocou a todos. As hortaliças cresceram mais rápido, tinham um sabor melhor e não apresentavam nenhum vestígio do veneno que ainda se escondia no solo. O centeio havia feito algo que os químicos só conseguiram explicar 30 anos depois. O que esses agricultores redescobriram foi que certas plantas extraem toxinas do solo e as armazenam em seus tecidos. As raízes do centeio penetravam profundamente, absorviam metais pesados e resíduos químicos e os sequestravam nos caules e folhas. Quando os agricultores cortavam o centeio antes que ele produzisse sementes, essas toxinas nunca retornavam ao solo. Elas se decompunham
neutralizadas pela ação bacteriana. Ao mesmo tempo, a espessa camada de resíduos de centeio impedia a erosão, suprimia ervas daninhas e alimentava bilhões de organismos do solo. A ciência moderna chama isso de fitorremediação e cultivo de cobertura. Não custa nada além de sementes e tempo. Mas após a guerra, as empresas químicas introduziram herbicidas que matavam tudo, exceto a cultura principal. Elas venderam a ideia de que o solo, no entre as fileiras, era limpo, profissional e moderno. A técnica do centeio, que enriquecia o solo enquanto removia toxinas, foi considerada antiquada. Em 1960, ela havia sido apagada dos livros didáticos de agricultura na maior parte da Europa e da América. O quarto segredo surgiu nos jardins das hortas comunitárias inglesas durante o Blitz. O governo havia instruído os cidadãos a cultivarem alimentos onde quer que pudessem, pois os submarinos alemães estavam dizimando a ilha. As pessoas plantavam em quintais, telhados, crateras de bombas, em qualquer lugar onde 15 centímetros de terra pudessem ser reunidos. Não havia fertilizantes. Os suprimentos eram reservados para fazendas comerciais. Então, eles usaram algo que todas as famílias produziam em abundância: urina humana. Misturavam 10 partes de água para uma parte de urina e despejavam diretamente nos canteiros de vegetais. Os resultados foram tão impressionantes que em 1943 o Ministério da Agricultura distribuiu discretamente panfletos explicando as proporções corretas de diluição. A urina pura queima as plantas. Diluída corretamente, é um dos fertilizantes mais perfeitos da terra. A química por trás disso é quase obscena em sua eficiência. A urina humana contém nitrogênio, fósforo e potássio em proporções quase idênticas às necessárias para a maioria dos vegetais. Uma pessoa produz urina suficiente anualmente para fertilizar cerca de 93 metros quadrados de jardim. Ela é estéril ao sair do corpo, segura para uso imediato, e as plantas a absorvem em poucas horas. Sem processamento, sem fabricação, sem custos de transporte. Apenas coleta e diluição. Estudos realizados após a guerra confirmaram que jardins fertilizados com urina produziam de 20% a 30% mais do que jardins não fertilizados. Igualavam o desempenho de fertilizantes químicos. No entanto, em 1950, essa prática foi completamente suprimida. As empresas de fertilizantes convenceram o público de que os dejetos humanos eram perigosos e repugnantes. Elas venderam a ideia de que a verdadeira agricultura exigia produtos comprados em sacos. O fertilizante gratuito, abundante e perfeitamente balanceado que cada ser humano produz diariamente, tornou-se um problema de contaminação em vez de um recurso. As estações de tratamento de esgoto agora gastam bilhões processando o que os jardineiros da Vitória usavam para cultivar colheitas recordes. O quinto segredo envolve algo que aconteceu nos campos de batata da Holanda em 1944, durante o Inverno da Fome. Quando 20.000 pessoas morreram de inanição, os agricultores perceberam que os campos onde o gado havia sido criado produziam muito mais alimentos do que os campos que haviam permanecido limpos e vazios. Mas o gado havia desaparecido, abatido para consumo meses antes. Então os agricultores começaram a fazer algo estranho. Eles encontravam qualquer animal que tivesse morrido: um gato morto em um bombardeio, um cachorro faminto, um rato, qualquer coisa menos, e o enterravam a 45 centímetros de profundidade, exatamente onde planejavam plantar batatas. Em poucas semanas, o solo acima desses enterros ficava escuro e quebradiço. As plantas que ali cresciam explodiam em crescimento, e as batatas
ficavam enormes. Esse conhecimento não era novo. Povos indígenas da América do Norte enterravam peixes com sementes de milho há milhares de anos. Mas a Europa do pescar havia se esquecido disso. O que os agricultores holandeses redescobriram foi que a decomposição da proteína animal alimenta os micróbios do solo, de uma forma que nenhuma outra coisa consegue. A explosão de atividade bacteriana cria uma camada de solo superfértil que dura anos. Um único animal morto, mesmo pequeno, pode transformar 5 pés quadrados de terra em um solo que produz 3 vezes mais do que o normal. A técnica não requer insumos comprados, máquinas ou qualquer conhecimento especializado, além de saber cavar um buraco. Após a guerra, essa prática foi rapidamente condenada como insalubre e primitiva. Os escritórios de extensão agrícola alertaram para o risco de doenças, embora os agricultores que a utilizavam não relatassem nenhum caso. Em 1955, a prática caiu na clandestinidade, relegada a conselhos sussurrados entre jardineiros mais velhos. Quanto isso farinha de ossos e farinha de sangue. Partes de animais secas e processadas tornaram-se produtos caros, vendidos em centros de jardinagem. A mesma nutrição que funcionava fresca e gratuitamente, agora exigia processamento industrial e margens de lucro corporativas. O sexto segredo é talvez o mais perturbador, pois não foi descoberto durante a guerra. Foi deliberadamente suprimido posteriormente. Em 1946, uma pesquisadora britânica chamada Lady Eve Balfour publicou um estudo comparando fazendas orgânicas com fazendas que utilizavam fertilizantes químicos ao longo de vários anos. Ela descobriu que o solo manejado com composto, esterco animal e rotação de culturas produzia rendimentos iguais ou superiores aos do solo fertilizado quimicamente. Mas mais importante ainda, o solo orgânico melhorava a cada ano, enquanto o solo químico se degradava, exigindo doses cada vez maiores de fertilizantes para manter a produção. Sua conclusão foi explosiva. Os fertilizantes químicos não estavam nutrindo o solo, mas sim o viciando. O nitrogênio sintético presente nos sais fertilizantes alimenta as plantas diretamente, sem passar pelo ecossistema do solo. Isso parece eficiente, até que se perceba que, lentamente, mata os micróbios, fungos e organismos que constroem a estrutura do solo. Cada aplicação torna o solo mais dependente da próxima. É um modelo de negócio perfeito. Criar um produto que faça o cliente precisar de mais dele a cada ano. A pesquisa de Lady Balfour deveria ter transformado a agricultura. Em vez disso, foi atacada. Empresas químicas financiaram estudos que questionavam seus métodos. Cientistas alinhados à indústria publicaram artigos afirmando que a agricultura orgânica não seria capaz de alimentar o mundo. Em 1950, suas descobertas foram soterradas por uma avalanche de propaganda. Faculdades de agronomia ensinavam química, não biologia. Agricultores aprenderam a medir as proporções de NPK, não a saúde microbiana. O ciclo natural de construção da fertilidade do solo, por meio da atividade biológica, foi substituído por um ciclo dispendioso de compra de insumos. Todos esses 6 segredos têm algo em comum. Não custam nada. Biochar feito de resíduos de madeira. Geoculture, com toras e galhos. Adubação vegetal, a partir de sementes. Guardadas, urina diluída. Animais enterrados. E composto. Tudo gratuito ou quase gratuito. Todos criam um solo que se torna mais rico com o tempo. Todos tornam os agricultores independentes das cadeias de suprimentos. Essa independência é justamente o motivo pelo qual elas tiveram que ser eliminadas. Em 1950, as vendas globais de fertilizantes eram inferiores a 10 milhões de toneladas por ano. Em 2020, ultrapassaram 200 milhões de toneladas. Isso representa um aumento de 2.000%
na dependência. As técnicas dos anos de guerra teriam evitado isso. Teriam criado milhões de agricultores que não precisariam de nada das corporações. Autossuficientes, resilientes, impossíveis de controlar. Essas não são ideias marginais. Elas estão documentadas em registros militares, relatórios agrícolas e artigos científicos da época. As evidências existem, simplesmente deixaram de ser ensinadas. Hoje, se você tentar discutir biochar, a maioria dos agricultores nunca ouviu falar disso. Mencione o geoculture, e as pessoas presumem que você está falando alemão. Sugiro usar urina como fertilizante, e você será chamado de insalubre. Essas técnicas não foram esquecidas por acaso. Elas foram ativamente suprimidas, porque soluções gratuitas não geram lucro. As corporações querem que você acredite que alimentar o mundo exige seus produtos, que a agricultura moderna precisa ser agricultura química, que os métodos antigos eram primitivos, ineficientes e incapazes de alimentar bilhões. Mas os anos de guerra provaram o contrário. Quando as cadeias de suprimentos entraram em colapso e as fábricas se voltaram para a produção de armas, os agricultores alimentaram suas nações usando técnicas que não exigiam insumos comprados. Fizeram isso em solo bombardeado, terreno envenenado e escombros urbanos. Provaram que um solo fértil pode ser construído a partir de resíduos, madeira, plantas de cobertura, substâncias que toda a comunidade já possui. Esse conhecimento ainda existe. As técnicas ainda funcionam. O solo ainda responde. O carvão vegetal ainda abriga micróbios. A madeira em decomposição ainda se transforma em fertilizante. O centeio ainda limpa solos contaminados. A urina ainda nutre as plantas. A decomposição ainda enriquece o solo. A biologia não mudou. Apenas a história que contamos sobre ela. As corporações convenceram o mundo de que a agricultura exige compras constantes, que a fertilidade vem em sacos, que a independência é impossível. Mas cada campo de crateras na França, cada monte de terra em fazendas prisionais na Alemanha, cada horta comunitária em Londres, provou que estavam erradas. Se este cofre revelou algo para você, se estes 6 segredos são importantes, compartilhe-os, inscreva-se, ative o sino. Cada pessoa que aprende essas técnicas é mais uma pessoa que não pode ser controlada, mais um jardim que não precisa de fertilizante, mais um agricultor que se lembra do que as corporações passaram 70 anos tentando apagar. O próximo cofre será aberto em breve. E o conhecimento que lá se encontra é ainda mais perigoso para aqueles que lucram com a sua dependência.